Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Vamos para mais um dia. Hoje é o 7º dia de 21 dias de oração, jejum e propósito. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que diz indo além. Nós vamos falar sobre os 10 leprosos, que está no livro de Lucas, capítulo número 17. Quero ler esse texto com você. Diz assim a palavra do Senhor: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Sabe, meu irmão e minha irmã, leprosos representavam uma classe especial em Israel. Eles ficavam confinados, separados dos restantes das pessoas. Levíticos 13, a partir do verso 45, se não me falha a memória, 45, 46, você vai ver que eles eram considerados impuros. Sabe, ali vai falar que quem ficasse leproso, apresentando qualquer sintoma, tinha que usar roupas rasgadas, tinha que andar descabelado, cobrir a parte inferior do rosto, e sempre quando ia passar por algum lugar, tinha que gritar: sujo, imundo, leproso. E ele, enquanto tivesse com essa doença, ele era considerado impuro e ele ficava fora, ele ficava separado das outras pessoas, ou como falamos hoje, né? Ficava à margem da sociedade. Agora eu quero que você imagine isso comigo. Imagine a situação de alguém com lepra. Que vida, meu irmão e minha irmã, terrível. Assim também, eu quero que você pense que é a lepra espiritual. Na tipologia bíblica, a lepra é símbolo de pecado. O leproso é o pecador. Assim, o pecado traz uma série de consequências sobre a vida das pessoas. Acredite ou não, meu irmão e minha irmã, vivemos em uma época que falar em pecado, ou quem fala de pecado, parece que está fora da moda. Para dizer, no mínimo, esta é a verdadeira realidade dos dias atuais. Mas eu quero que você pense comigo: a lepra é a doença da insensibilidade. Agora eu quero que você olhe aqui comigo. O que a Bíblia fala sobre personagens bíblicos que tiveram lepras? O que ela diz sobre isso? Sabe, o segundo livro das crônicas dos reis de Israel, você vai ouvir falar sobre o rei Uzias. Vai ouvir falar que no início do seu reinado, o rei Uzias, ele buscou a Deus e Deus o fez prosperar. O texto bíblico fala que ele se tornou poderoso e, com isso, o seu orgulho provocou a sua queda. O texto também vai falar, em Números 12, sobre Miriam. Miriam e Arão, eles eram irmãos de Moisés, só que se levantaram contra a sua autoridade por causa de uma mulher que ele havia tomado. Questionaram a autoridade de Moisés, a autoridade que Deus havia dado a ele. Na sua fala, Miriam, ela deixa claro a sua inveja. Segundo o livro dos Reis também vai falar de um moço chamado Geazi. Geazi, não sei se você lembra, ele era servo de Eliseu. Ele participou de inúmeras experiências, as quais ele viu o poder de Deus se manifestando nas pessoas e através da vida do profeta. Só que teve uma vez que ele almejou e desejou o dinheiro do general sírio chamado Naamã. Sabe, eu não sei se ele fez isso por causa de uma vida dura que ele já tinha levado. Sabe, mas ele sabia que não poderia fazer isso, mas ele foi ganancioso, ele foi mentiroso e assim ele não honrou a Deus. O segundo ponto que eu quero ver com você aqui, queria te levar a pensar junto comigo, é o que Jesus queria fazer quando se dirigiu àquela aldeia.
Se a gente pegar, olhar Lucas 5:12, a gente vai ver ali um pouquinho atrás que Jesus ele já havia curado um leproso. Quando ele envia os seus discípulos a pregar a mensagem do reino, uma das orientações que ele dá é para curar leprosos. Isso fica muito claro em Mateus 10. Jesus, ele foi até aquela aldeia posteriormente, pois seu desejo era de curar leprosos. E ele sabia que encontraria ali aqueles 10 leprosos. Outra coisa que me leva a perguntar e a questionar nesse texto, meu irmão e minha irmã, é por que os outros 9, eles não voltaram. É interessante a gente notar que entre os leprosos havia judeus e samaritanos. Eles não nutriam um bom relacionamento, visto que eles eram considerados inimigos. Entretanto, o pecado os coloca na mesma condição. Eles tinham uma grande consideração por Jesus. Conhecia o seu nome e o chamaram de mestre. Quando foram se apresentar aos sacerdotes, de alguma forma, manifestaram uma crença em Jesus. Todos eles foram curados. No entanto, apenas um voltou. Os outros 9, sendo judeus, nem se importaram com aquele que havia curado. Esse 9, ele vai simbolizar as pessoas que praticam a religião do Deus descartável. Você usa e depois de ter o seu pedido atendido, acaba jogando fora. Lamentavelmente, essa é a realidade de um espírito de religiosidade que atua no Brasil nos nossos dias atuais. A maioria se diz cristã, mas quando perguntamos, diga algo que Jesus falou ou fez, ninguém sabe. Imagine que o seu cônjuge tenha casado com você por causa dos seus bens, pensando no seu dinheiro. Você aceitaria? Mas não é exatamente dessa maneira que agimos com Deus? Vivemos a religião que se compara a uma prestação de serviço. As pessoas vão à igreja como que se fosse comprar um serviço, ou assistir um show, ou se entreter no final de semana ou no meio de semana. Se não atende a sua expectativa, se fala alguma coisa que traz um desconforto, reclama, critica, e muitas vezes ainda vão pensar nisso, né? Eu pago o dízimo, ainda chego a falar isso. Acostumamos a viver uma religião de aparência que, na verdade, não se importa com Deus. Um outro ponto que eu olho nesse texto, e é mais uma pergunta: o que Jesus esperava? Jesus, ele queria que todos voltassem. Queria conhecê-los e ser conhecido. E além disso, ter a oportunidade de falar sobre as grandezas, o propósito e a misericórdia de Deus. É importante ressaltar que o cristianismo não é uma religião. Cristianismo é relacionamento com Cristo, com o Criador, com aquele que nos fez. O último ponto que eu quero ver com você aqui e compartilhar. Como o samaritano, eu quero deixar isso bem claro, como samaritano, você não quer ir além. De onde menos se espera, vem a atitude mais louvável do samaritano. Ele não se contentou em ser apenas curado, ele precisava conhecer o Senhor que o curou, e ele foi além na adoração, ele foi além na gratidão, ele foi além na fé, ele foi além na adoração, ele louvou a Deus em alta voz e se encurvou, adorou a Jesus naquele momento. Ele foi além na gratidão, ele agradeceu a Jesus pelo que ele recebeu. Quem tem um coração grato não murmura. Quem tem um coração grato não reclama. Pelo contrário, quem tem um coração grato, ele glorifica a Deus. E ele foi além também na fé. Ele manifestou uma fé diferente
do que se encontrava por ali. É a fé que salva. Como Jesus mesmo afirmou, é a fé que se dobra diante daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aqui a gente aprende muito sobre a cura desses 10 leprosos. Aqui tem uma grande lição, a lição que nos ensina a ir além, ir além, ir além na adoração, ir além na gratidão, ir além na fé. Que Deus abençoe sua vida.